Boa noite. E aí, meu povo? Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos esperar aqui o pessoal entrar. Hoje nós temos um convidado mais que especial, Dr. Pacheco. A gente ficou muito feliz que ele aceitou o nosso convite, porque O Velho e o Mar é justamente o livro que a gente está lendo esse mês no Clube de Leitura das Penélopes. Então, é uma obra, assim, que dá pra gente ficar, assim, por um tempo refletindo sobre ela, né? Ela é uma daquelas obras que marcam muito quem lê. Para alguns pode passar despercebido, porque não é uma daquelas narrativas tão estrondosas, né? O final ali, a gente fica torcendo pelo Santiago, então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Deixa eu esperar aqui. Boa noite. E aí? Ai, o doutor Pacheco chegou. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai. Aqui no Rio tá chovendo, gente. Olha. Peraí. Ei! E... Tudo bom, Puki? Tudo bem, doutor Pacheco? E você, como está? Eu também, graças a Deus. Me ouvindo Você, bem? você é de BH, é? Eu sou natural de BH. Ah, que E beleza. você é de Nossa. onde? Olha, eu tô toda misturada, porque eu nasci no Rio, né? Agora eu tô no Rio. Mas eu Aham. morei um tempo em Minas, morei em Itabirito e, nossa, que Sim. saudade, que saudade. É um daqueles lugares, assim, que marcou muito a minha infância, sabe? Ir na casa da tia-avó, comer bolo de fubá, Coisa broa. boa. As coisas É. boas de Minas, além do mineiro, é a comida de Minas. Oh, olha, não podia, né? Você entra na casa e se você não comer, as pessoas ficam com raiva. Tem? Exato. É Se muito você não bom. come, você está sendo mal educado. É. Ai, gente, nossa, que tentação, viu? Né, minha avó mora aqui perto e ela ainda faz, né? Aquela coisa panela de pedra, é muito gostoso. Muito bom. É boa. Pô, que alegria, Puki. Que alegria o convite, que alegria estar aqui com você. Ai, a gente ficou muito feliz, porque olha, meio que casou tudo, né? Aqui no Clube de Leitura, a Laís e eu, a gente começou meio. Vamos compartilhando a nossa jornada, porque a gente não é especialista em nada, né? Mas esse livro especificamente, O Velho Mar, coincidiu muito, tanto com uma fase da minha vida que eu estava, né, refletindo a respeito de algumas coisas. A tua live entrou no meio do caminho também. E também a tua palestra no Rota, em maio. Nossa, que Qual que lapada! foi? Qual que foi? Não lembro mais o tema de Foi maio. sobre a cultura, Ah, barbárie, ok, sobre ok, o ok. sofrimento, Sim, sim, sim. sabe? E Boa, aquilo bacana. ali pegou forte. Mas aí Boa. então vamos, olha, doutor Pacheco, eu queria que você contasse um pouquinho como que você conheceu a história do Velho Mar, né? E eu ouvi também que você chegou a lecionar por um tempo Na na universidade. Sim, universidade. Então, conta um pouquinho pra gente aí que eu acho que vai ser bem bacana. tá bom. Eu vou começar falando, bom, na verdade eu sou psicólogo, né? Então, o meu envolvimento com a literatura é um envolvimento de gosto mesmo, assim. Eu dei aula durante 18 anos na universidade Aham. e eu sou um devorador de livros. Um dos meus primeiros trabalhos, meu primeiro emprego, com 16 anos de idade, eu fui vendedor, né? Mas eu vendia ferragem. Ó, E depois disso, meu segundo emprego foi vendedor de livros. E foi aí que eu comecei. Mas, na verdade, na minha casa tem uma cultura de livros, né? Meu pai é um grande leitor. Eu vivi numa casa que tinha muitos livros, né? Muitos livros. Então, a leitura sempre foi uma coisa que me encantou muito, né? E quando eu fui vendedor de livros, imagina, nossa, eu comprava mais o do que vendia. salário vai todo.
E foi assim que eu fui fazendo essa biblioteca aqui, que hoje tem mais de 5.000 volumes de livros, né? Uau! E o Hemingway, na verdade, assim, eu sempre fui pegando textos literários clássicos, assim, clássicos da literatura universal, né? Já teve um tempo que eu tentei seguir a lista, a famosa lista do Mortimer Adler, de livros Hum. clássicos de leitura, né? E comecei a ler, fui lendo um e outro, né? Eu confesso que eu não li todos ainda da lista do Adler, mas nessa coisa de ir atrás de textos clássicos da literatura universal, eu fui me dando conta de uma coisa muito bacana, Puck. Eu fui me dando conta que na literatura há uma descrição da dinâmica da vida humana, né, da dinâmica da pessoa, né, o próprio da pessoa na vida, da inserção dela na vida, que era muito interessante, né? De forma que no período que eu tive como professor na universidade, né, eu fui gestando uma ideia, né, que ficou aí 18 anos na minha cabeça, Ó. que era a ideia de dar um curso de psicologia usando exclusivamente textos da literatura universal, né? E nisso eu fui fazendo uma seleção de textos, né? Então eu fui selecionando. Bom, acabou que eu saí da universidade, né? Em 2018. A ideia ficou ali, né? Germinando, 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 quando numa conversa numa aula que eu tive com uma professora chamada Marta Iglesia, que foi aluna do Viktor Frankl, Uau! ela falava justamente, ela provocava a gente acerca da grande dificuldade que há entre os psicólogos no que ela chamava, então, né, de atualização cultural. Ela dizia, olha, o psicólogo ele não tem, né, ele não tem cultura, né? E precisa de atualização cultural, né? E, de fato, assim, eu fui me dando conta disso nesses anos na universidade, do quanto havia um buraco enorme no imaginário dos jovens, no que diz respeito justamente, né, ao consumo de textos clássicos de literatura, né? Eu me dei conta disso num dia que eu, comentando uma obra do Dostoiévski em sala de aula, uma aluna ficou aborrecidíssima, né, porque eu estava falando de um autor que ela não conhecia, né? Mas ela não falava de um autor da literatura que ela não conhecia, ela falava de um autor da psicologia que ela não conhecia. Eu falei assim, minha filha, eu não estou falando de psicologia, eu estou falando de literatura! Eu estou falando de Irmãos Karamazov, eu estou falando de Dostoiévski, você nunca ouviu Meu! falar? Ela falou assim, não, nunca ouvi falar. Eu falei assim, puxa vida, né? E aí foi que nasceu a ideia das lives literárias, né? As lives literárias nasceu disso, assim. Então eu vim selecionando ao longo desses 2 anos, né? Já tem 2 anos que eu estou fazendo lives Uhum. literárias. Não, apareceu no meu Facebook, assim, lembrança de você compartilhou uma live do Dr. Pacheco. Falei, caramba, já? É. E foi nessa assim, eu falei, assim, poxa, eu vou tentar, né? Tenho material aqui para anos, né? Para algumas décadas de apresentação assim de textos. Assim. E o Hemingway é um desses, né? Uma leitura. O Velho e o Mar é um texto que sempre me chamou muito a atenção, né? Pela simplicidade do texto. Não é um texto denso do ponto de vista literário, né? Não é um texto que te consome muito. Por exemplo, Dostoiévski é um texto, é um autor que te exige, né? Ele é muito exigente pela É. quantidade de personagens, pela riqueza, né, de descrição, né, da dinâmica dos personagens. Enquanto que o Hemingway não, né? Nesse, sobretudo, né, o Velho Mar, né? Você tem 3 personagens, né? 4 personagens, a gente pode dizer, né? O mar Uhum. é um deles, né? É o Santiago, o menino lá, né? Que eu esqueci o nome dele agora. Acho que é Manolim. Manueli, é isso. O mar e o peixe, né? São os 4 grandes personagens do livro, né? E aí você vê, né? São poucos personagens e ainda por cima tem uma riqueza existencial que é muito surpreendente, assim, né? Então tudo se passa num espaço de tempo muito curto, né? E revela muita coisa, né? Você consegue, num espaço de tempo muito curto, ter uma clareza de quem é esse homem, né? Apesar de você não ter ideia de toda a história do Santiago, né? Você consegue ver nesse homem dos últimos anos, né? Nos últimos tempos da vida, você vê um homem assim de uma intensidade de dedicação à vida, ao seu dever, aquilo que ele nasceu para fazer,
né, de um consumir-se por isso, que é muito surpreendente, né? É muito bonito, né? E ajuda um monte a gente, né? Puxa, quando a gente se depara com um homem como esse, né? Ah, mas ele é só um personagem ficcional, né? Desculpa, não interessa, né? É uma vida humana pensada, Exato. né? E que a gente pode certamente se alimentar dessa vida humana e recriar um imaginário que coloca a gente no lugar, né? Que coloca a gente na vida, né? E coloca a gente no lugar dentro da vida, né? Acho que essa é a grande, em linhas gerais, assim, né? O que foi que me encantou no Velho Mar, eu já diria, foi isso, né? Eu conheci esse cara por essa via, né? É impressionante, né? Porque, ó, doutor Pacheco, acho que você era o professor que eu esperava na faculdade, assim, sabe? Eu entrei iludida, Federal, Rio de Janeiro. Você se formou em que época? Museologia. Eu Porra, trabalhava com administração de museus, arte. que legal, que legal. E assim, a parte de conservação e tudo mais, mas é absurdo, né? Porque quando eu chegava para as pessoas e falava, nossa, eu tô lendo um livro, A Festa de Babette, as pessoas nunca ouviram falar. Nunca! Nunca! Só o meu professor de Linha artes que Blixen. falava, nunca! Entendeu? E é absurdo porque as pessoas estão tão fragmentadas que elas realmente não conseguem conceber que existe uma grandiosidade que você só toca através da literatura. E que Sim, se você não se alimenta disso, você não consegue nem entender a própria vida, né? Eu perfeito. acho que a maior riqueza, assim, eu leio o primeiro parágrafo do Velho Mar e eu fico ali remoendo, né? Era um velho solitário, sabe? E tem tanta coisa ali, né? Quando o Hemingway começa a falar sobre as cicatrizes dele, chega a ser muito absurdo pra gente, porque a forma com que ele vai colocando as palavras ali vai excitando a nossa imaginação e a gente vai começando a compreender coisas que a gente não sabia, né? Sim, É algo maravilhoso, maravilhoso. é verdade, é verdade. E essa é uma. Você me fez lembrar de uma outra coisa, né? Porque esse trabalho de. Uma ocasião, só para você entender, né? Quer dizer, uma ocasião, eu tinha uma disciplina que eu dava, que era uma disciplina de introdução ao método qualitativo, né, de Uhum. pesquisa. E eu trabalhava com o método fenomenológico, uma das propostas que eu oferecia para os alunos era justamente de compreender, né, bem, né, o método fenomenológico de pesquisa, né, aplicado à ciência, à pesquisa empírica. E eu fazia um ensaio de pesquisa fenomenológica com eles em sala de aula, né? E uma ocasião fiz como proposta para eles, né, a gente fazer uma análise fenomenológica de um conto do Ó, Dostoiévski, né, o Sonho de um Homem Ridículo. E é interessante porque, para a gente poder fazer uma análise, né, desta natureza e a gente entender de fato, né, o que não só, né, toda a dinâmica que está ali descrita, né, na obra, você entender o personagem, né, aquele homem ridículo que sonha, né, e para você entender tudo aquilo, você precisa, na verdade, entender, você precisa inserir esse conto dentro de uma história, né, e não de uma história qualquer, a história de um homem como Fyodor Dostoiévski, né? Se você coloca dentro da história do Dostoiévski, se você coloca dentro de um contexto cultural no qual ele imaginou essa coisa, você entende, né, a dinâmica, os dramas do Dostoiévski, você começa a entender um pouco mais e melhor o que tá sendo proposto ali, né? É engraçado porque ninguém faz isso, né? Esses dias eu escrevi um artigo agora para um livro que está para ser publicado, em que eu comentava um outro conto do Dostoiévski, que é o Crocodilo, né? E aí eu resolvi, assim, né, para fazer uma fuçada, né, resolvi ver o que tem por aí escrito sobre este conto do Dostoiévski. E eu fiquei absurdizado, porque 100% dos artigos que eu li sobre o Crocodilo diziam, né, falavam do Dostoiévski como um comunista. Eu falei, não, mas é possível, né? o nível Não de cabe, né? incoerência. É muita forçação de barra. Então eu falava assim, não, que o Crocodilo é uma crítica que Dostoiévski faz ao capitalismo, papapá, papapá. Gente, mas não, vocês não estão entendendo onde é que o Dostoiévski estava quando ele escreveu o Crocodilo.
As pessoas não têm ideia de quem é Dostoiévski, não têm ideia da história do Dostoiévski, não conhecem um Dostoiévski que foi quase, né, fuzilado e que foi salvo pelo, né, no último instante pelo czar. Né? As pessoas não se dão conta de quem que é este cara para poder falar um absurdo desse. Né? E todo mundo consome isso aqui como se fosse a mais pura verdade. Né? Então, quando a gente vai ler uma obra, né, para além, evidentemente, de tudo aquilo que o autor oferece para a gente, todo o imaginário que ele desperta na gente, todo o trabalho que a gente tem que fazer, é interessante se a gente circunscreve essa obra dentro da história do autor. Porque tudo aquilo que alguém produz, né, tudo aquilo que alguém cria, né, de uma certa maneira fala de si. Né? Então, nesses dias na live dos diálogos antropológicos, estava falando justamente disso. Né? Quer dizer, se a gente não concebe a ideia de criação, a gente não consegue pensar. Né? Quer dizer, pensar pressupõe que a gente parta do pressuposto, né? Pressupõe a ideia de criação. Né? E se tem uma criação, tem alguém que cria. Exato. Então, eu tenho que Quem é esse alguém? Quem é esse alguém que está criando essa coisa? Né? E aí você vai entendendo o tamanho do drama que os personagens estão ali, né, representando. Você começa a entender um pouco melhor. Né? E o Hemingway, nesse sentido, é um cara dizer, que se você conhece a história dele, né, você fala assim, meu Jesus, né? Dá para você entender o que é o Velho Mar. Né? O Velho Mar é mesmo, não é uma biografia, não é uma autobiografia, mas é o resultado de um homem, é o fruto, né? É a criação de um homem que esteve praticamente a vida inteira, né, às voltas com o problema, quer dizer, de uma vida entendida como entregar tudo. Né? Quer dizer, um homem que se casou 4 vezes, um homem imagina, né? O Hemingway era um desses gênios, assim, né? Estudou violoncelo, né? A mãe dele era professora de violoncelo, uma mulher terrível, né? A mãe do Hemingway, ele descreve, né? Uma mulher terrível, uma mulher que beirava, né, uma certa coisa meio psicopata mesmo, assim, meio malvada, né? Mas enquanto que o pai ensinou ele a caçar, né? Ensinou ele a coisa do ar livre, né? De estar ao ar livre, né? Da pesca, da caça, da montanha, né? E um homem que além de tudo, era um grande atleta. Né? O Remo era um homem forte, atleta, um homem que pescava, né? Enfim, e que a vida inteira esteve ali às voltas com será que a minha vida vai se completar como? Né? Casa com uma mulher, casa com outra, casa com uma terceira, casa com uma quarta, viaja para Cuba, viaja para a África, viaja para o Caribe, viaja para a China, viaja para a Europa, para a Espanha. O cara viajou o mundo inteiro, né, sendo jornalista, né, esteve na guerra, na Primeira Guerra Mundial, né, se feriu na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ele cobriu a Segunda Guerra Mundial como jornalista. Né? Você vê que não era um homem que estava na vida, né, fechado no seu escritório escrevendo. Né? É um homem que enfrentou dramas da vida e que estava, de fato, tentando entender como é que pode ser uma vida gasta. Né? E se viu, no fim da vida, né, diante deste problema. Né? A vida lhe impôs, né, um momento de decisão. Né? E ele, infelizmente, né, não se mostrou, ele não aprendeu com Santiago. Né? Ele não foi um homem que aprendeu com Santiago. Né? Mas Santiago permanece, né, a impressão que me dá é que essa foi a última grande obra do Hemingway, né? O Velho Mar. Santiago é como se fosse uma espécie de, eu fico imaginando, né, ele lá, né, nos instantes finais, né, pronto para se matar, né, ele se havendo com o Santiago. Né? Muito certamente não foi um personagem que passou batido, né, naqueles instantes. Enfim, é legal que a gente pense, né, no texto, tendo em vista, né, o autor, né, o criador, esse cara que estava ali vivendo o drama, vivendo de verdade o drama de tentar tirar da vida tudo, né, e ver que a vida vai tirando dele, né, porque ele se matou no fim por causa disso, né, porque a vida foi tirando dele tudo, né, foi tirando, foi tirando, foi tirando, ele ficou doente, né, muito doente no fim da vida e não aguentou, né.
Então, ele não foi tão bravo quanto o Santiago, infelizmente, né? Mas é assim, a vida humana tem essa fragilidade, né? Tem essa fragilidade que, no fim, Até o último minuto. até o último minuto, você é convidado, né, a dar o seu sim, né? E não dar o seu não, né? Mas, É enfim, verdade. É é verdade. mesmo bonito ver a coisa dessa perspectiva, né? Sim, porque, bem, se a gente pega só a nossa mentalidade de hoje, né, principalmente pessoas que compram ideologias, você vai olhar para uma obra e você vai enxergar só o que, né, só o que tem em você. É, E você não vai conseguir ouvir o que o autor está querendo te contar de fato. sim, E quando a gente está diante, né, principalmente de um homem que foi à guerra, né, coisa que assim, hoje em dia, quanto que a gente vai ter uma oportunidade dessa, né? Sei lá, meu último tio-avô que morreu, ele foi à guerra, mas assim, né, é outro cenário, é outra coisa. sim. Então, ter essa perspectiva mesmo faz a gente aprofundar a experiência literária. E fica muito claro, né, quando a gente começa a ver ele descrevendo até aquela parte do Santiago, falando a respeito das mãos dele, que tinham Sim. cicatrizes, e que era alguém que já tinha pescado um peixe graúdo. Eu falei, nossa, né? Ao passo em que se eu tô lendo isso, sei lá, né, como um jornal assim, eu vou passar, aconteceu isso. É, E não, né, haviam marcas ali na mão dele. E eu comecei a relacionar muito isso com o que você sempre fala, né, Pacheco, sobre o sofrimento e sobre, assim, a dificuldade que a gente tem de se adequar à nossa realidade de fato. Porque quando a gente está aqui, né, no Instagram, vendo, é tudo muito bonito, aceitar a minha realidade, não sei o quê. Mas quando você chega no seu dia a dia, né? Bem, o seu dia a dia não é, você não vai ser um grande herói, né? Mas existem esses pequenos sofrimentos sim, que a vida te impõe e dependendo da forma com que você lida com isso, né? É incorporado na tua personalidade de um jeito. sim. E o Santiago, assim, né? Eu via as meninas do clube falando, elas ficavam, olha, né? O Santiago tá me dando uma banda aqui, porque passar 80 dias sem pescar nada e ainda assim ele vai voltar lá e ainda assim ele bate no peito e diz: Eu nasci para isso? É, Como é que faz? exatamente. 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 Essa coisa. Tem várias passagens que me encantam enormemente, mas sobre isso, né, que você está falando, tem uma coisa que. Lá no meio da briga dele com o peixe, né, Uhum. tem um momento em que. Acho que já no finalzinho, deixa eu só ver. Eu fiz as minhas marcações aqui. É aqui, ó. Acho que já no finalzinho. Já no finalzinho mesmo. Que ele faz ele faz essa frase que eu acho que é a frase assim que descreve e resume bem, né, o Santiago, que ele diz, né? Mas o homem não foi feito para derrota, disse em voz alta. Um homem pode ser destruído, mas nunca pode ser derrotado. A ideia mesmo, né, de que se a gente se a gente está de fato envolvido na vida, né, o sofrimento, que a gente normalmente pensa no sofrimento como uma coisa. A gente tem um monte de fantasia nesse sofrimento. Né? Ou o sofrimento, né, ele é um troço que é gigante demais e é insuportável de se viver. Né? E aí a gente normalmente mede, né, esse suportável ou este insuportável a partir da nossa régua de fragilidade. Né? Então a gente não dá conta de unha encravada, né? O que dirá né, das vicissitudes da vida, né, que a gente chama de problemas e que não são problemas. Né? É aquela coisa que o Ítalo tem repetido aí há um tempo. Né? 90% daquilo que a gente chama de problema é a vida acontecendo. Né? Quer dizer, todo mundo acha que isso é sofrimento. Né? Ou então, né, a gente acaba se anestesiando. Né? Quer dizer, a gente não dá conta, né, do sofrimento real, né? Esse sofrimento inevitável da solidão que a gente vive, né? E a gente fica ali tentando, né, encontrar formas de anestesiar. A questão é que, seja de uma forma, seja de outra, a gente sempre faz a experiência de quê? De ser derrotado. Né? Porque quando a gente concebe que tudo aquilo que acontece na vida, né,
que nos machuca de alguma forma, que nos tira do lugar e que nos cobra e que nos chama, né, a nos colocar na vida como, né, como responsáveis, como quem, né, responde às provocações da vida. Seja quando, né, a gente anestesia, a gente já sai derrotado, a gente já sai sempre derrotado, a gente vai fracassar o tempo inteiro. Mas o homem não foi feito para derrota. Né? Se você começa a entender que, quer dizer, o teu empenho com a vida tem algo disto, eu não fui feito para derrota, né? Eu começo a entender um pouco mais e melhor o que me acontece, que eu chamo de problema que não é problema, e, sobretudo, levo a sério. Né? Quer dizer, quando a dor vem e machuca de verdade, e não fico tentando, né, simplesmente anestesiar as coisas. Porque eu resolvo que eu tenho que ir lá. Quer dizer, ele com a mão machucada, né? Você fala dos calos na mão, né? Mas ele tem uma hora que ele, né, que a corda puxa, né? E rasga a mão dele, e ele falou assim: é minha única mão funcionando porque a outra tava com cãibra, né? O que eu posso fazer agora? Eu não vou perder isso aqui, caramba. Né? Dizer, continuo segurando com a mão sangrando, toda machucada. Né? A gente precisa saber que é assim. Não dá para a gente se sentir derrotado, né? Dizer, no primeiro fracasso. Né? Dizer, a gente já acorda fracassado, né? A gente acorda derrotado. É impressionante. Né? A gente acorda derrotado porque a gente não levanta da cama, logo que acorda. A gente acorda derrotado porque a gente não agradece a Deus, né? A graça de ter a vida, porque a gente concebe que a vida é uma obviedade e que se eu acordei é porque é assim mesmo. Né? O tempo inteiro a gente acorda derrotado, a gente está derrotado. Né? A gente se deixa derrotar o tempo inteiro. Né? Quer dizer, é uma tragédia. É uma tragédia. A gente não é homem mais, né? A gente não é pessoa mais. Né? Tudo perde sentido. Tudo perde sentido, exatamente. Né? Tudo perde sentido. Aí a gente, né, além de destruído, né, um homem pode ser destruído, mas não pode nunca ser derrotado. Porra, o que é isto? Né? O que é a derrota? Né? A derrota é isso que a gente acaba fazendo. Né? A derrota é isso. Né? É deixar a vida. Né? Me impressiona, né, que o Santiago, a descrição que o Hemingway faz no início, né, dizer, dos olhos dele, né, olhos não cansados, queimados pelo sol, né? Pensa, o cara, quem já teve em alto mar, né, sabe disso, né? Na hora que o sol tá a pico, todos os lados que você olha, né, a vista dói, né? O sal do mar, né? A pele toda queimada, né? Quem já viu pescador, né? Sabe? O cara tem os ombros e as costas tudo queimado de sol, né? A gente fica hoje preocupado, não vou passar protetor solar, não sei mais o que. A gente fica se preservando de tudo e para tudo, né? A gente tem o tempo inteiro a gente deixa uma reservazinha, né? Esse cara não deixou reserva para nada, né? Não deixou reserva para nada, né? Não tinha reservas. Né? Ele se gastou por completo. Exato. E a gente acha que é legal deixar reservas, né? Se poupar. Né? A gente fica se poupando. Né? Puxa vida, né? E aí ainda vai aparecer alguém que vai dizer, não, o Hemingway foi um covarde, né? Porque ele se matou, né? Eu não quero aqui entrar no mérito da questão, né? Não sei o que foi que motivou, o que o levou nos últimos instantes. Mas a gente não pode dizer que aquele cara se poupou. A gente não pode dizer que aquele cara era um covarde. Né? Quer dizer, o Santiago fala, né? O Santiago fala de um homem assim. Né? Fala de um homem assim. As memórias do Santiago são as memórias do Hemingway. Né? A costa da África, os leões com os quais ele sonhava. Né? São as memórias do Hemingway, não tenha dúvida disso. Né? São as memórias dele. Um homem que não se gastou, não se poupou. Né? Um homem que se gastou. Né? Então, a gente precisa aprender disso. Né? Senão a gente vai ser... Sempre a gente vai estar derrotado, cara. É verdade. Teve uma frase tua que eu anotei aqui, que eu estava me lembrando. Foi na época do Rota 2020, você falou assim, o sofrimento não é uma coisa genérica, é você que sofre. E aí, às vezes, a gente, né, olha para o sofrimento, mas não olha concretamente, né? E você não pensa assim, bem, essa circunstância que eu tenho agora, né, essa realidade que está à minha volta,
Então, como é que eu vou responder a isso? Sim. Não existe, né, esse processo de pensamento na cabeça das pessoas. Geralmente elas só reagem, né, à base da carne mesmo, né? Ai, tá doendo muito, não quero, não quero, não quero. Não. E é absurdo, porque a gente vê a nossa volta, né? Graças a Deus, a gente está vendo um movimento aí, a gente está tendo a oportunidade de ouvir de pessoas, de ouvir de você, né? Eu acredito sim, né? Providência divina, não tem uma explicação, porque são coisas que libertam as pessoas mesmo, sabe? Enquanto tu vive acreditando que a realidade é só isso que te machuca, que você não tem liberdade de escolha, você perece, Sim. sabe? Sim. É verdade. Verdade. A gente tem que entender definitivamente que as coisas são... A vida é dada para a gente dizer, com o espaço que a gente tem para construir alguma coisa, para fazer frutificar alguma coisa, né? E que aquilo que eu falei nessa versão do Rota, eu estava dizendo justamente disso, né? Quer dizer, a cultura, né? Dizer, aquilo que nasce, dizer, uma obra como esta, uma obra, dizer, da literatura universal, né? É resultado disto, né? É resultado de uma vida, é resultado de alguém que se empenha com a vida. Dizer, a gente não tem que fazer da nossa vida escrever um velho mar, né? A gente não tem que fazer na nossa vida, né? Não, não é isso, né? Somos eu, você, Dona Maria lá, o seu José lá do outro lado, Dona Maria plantando tomate, o seu José capinando horta. A questão não é o tipo de produto cultural, né? A qualidade do produto cultural pensado aqui como sendo né, algum tipo de erudição. Né? É claro que, sim, a erudição ela é bem-vinda e é necessária, né? Mas quando a gente fala da vida como espaço de cultura, a gente está falando da vida como lugar no qual acontece uma coisa. Né? Acho que foi na live com o Ítalo que eu estava, né, lendo a poesia do Tolentino, né, em que ele falava assim, o grão se perde entre a semeadura e a colheita. Né? Quer dizer, nessa morte do grão, né? Nessa morte, nesse sofrimento, nessa perda, é que vai alguma coisa frutificar. Se a gente não entender que a vida da gente tem que ser, de fato, o lugar onde o grão morre, né? Quer dizer, a vida acontece aí, entre a semeadura e a colheita. A vida não vai acontecer, dizer, se não tiver uma morte envolvida, se não tiver um sacrifício envolvido, se não tiver um sofrimento envolvido. A vida não vai acontecer. O sofrimento é nosso mesmo. O sofrimento é um troço que a gente tem que abraçar, né? Mas é um masoquismo isso? Não, não é masoquismo, pessoal. É a realidade. A vida é assim mesmo, né? Quer dizer, a gente está novinho, né? A gente está com 16, 17, 20 e poucos anos de idade, a gente acha que está tudo bem, que a gente é forte, que nada vai acontecer com a gente, né? Até o Saúde nosso prêmio. eterna. Até o nosso prêmio disco, né? Não sei quantos anos você tem. Mas quando eu fiz 30 anos de idade, né? Eu falei assim, Você gente, está chegando lá. que desgraça que acontece com a gente com 30 anos de idade. Parece que tem um troço que vira uma chave, né? E de repente tudo muda na dinâmica fisiológica do corpo. Aí de repente você faz 40, assim, nossa senhora! Tudo vai ficando mais. Aí você começa a ficar cheio de piripaque, aí você tem que fazer cirurgia, aí você tem que trocar óculos. Hoje eu troquei óculos, né? Aí eu tô com lente multifocal, né? Aí problema depois dos 40 você começa a não enxergar mais de perto, né? Aí eu colocava lente. Eu passei o dia inteiro hoje, né? Reclamando do óculos. Desgrama de óculos que me dá uma tonteira, dá vontade. É assim, né? A vida é assim. Se você acredita que você vai ficar forte para sempre, inteligente para sempre, com acuidade visual para sempre, você está perdido. Né? Se Você você está acha preso à que... matéria ainda, né? Exato, exatamente. Então, a vida é mesmo sofrimento. Né? A gente está o tempo inteiro sob o peso do tempo, sob o peso da vacuidade das coisas, né? Sob o peso do nosso corpo, que ele não é perene, né? Ele é absolutamente... vai acabar, vai virar nada, né?
E a gente fica se poupando para quê, PUC? Meu Deus do céu, para que a gente se poupa? Para que a gente se poupa? Qual é a razão de ser de se poupar? É impressionante como a gente vê, é uma cultura, o homem moderno, dizer, ele não sabe mais, ele não tem mais coragem de enfrentar a vida. Né? Ele nasceu uma coisa soft, né? Essa coisa mole, que tem direito a ser feliz. A planta batata, vai. Direito a ser feliz. Todo mundo vem vomitar essa que eu tenho direito a ser feliz, né? E é absurdo, né? Porque enquanto a pessoa está pensando nesse sentido, né? Ela está negando tudo que está em volta dela e ela vai ficando cada vez mais infeliz, porque ela sabe que tem alguma coisa errada e ela não sabe o que é exatamente, né? Ela não sabe mais. Caramba! Ao passo em que se existe um movimento contrário, né, de uma aceitação assim que a do Santiago, para mim, né, é dócil, né? Ele sabe, ele pega a linha e ele sabe que o momento certo de manejar tudo, ele sabe que exige um tempo, né, do peixe comer e tudo mais. A forma com que ele vai conduzindo tudo é muito dócil, é isso, né? Porque hoje eu vou pescar um peixe graúdo. Então, chega a ser absurdo, né? Quem ouvir isso fala, esse velho tá louco. Tomou muito sol. Exatamente. E ele consegue. Exato. Ele consegue. E aí acontece aquela coisa terrível, né? Ele consegue e perde tudo, né? Exato. Aí entra aquela coisa assim, não, mas por que o Remy fez isso? Deixa o velho levar o peixe, né? Mas a vida real não é como eu quero. Exatamente. Eu me lembro que quando eu li, né? Eu ficava assim, gente, eu não tô acreditando. Eu ficava assim, mas acaba com esses malditos tubarão, que desgraça. E o martelo vai embora, e o arpão vai embora, e eu estava assim, gente, pelo amor de Deus. Eu ficava não, tá tudo errado, né? Mas é engraçado, porque a gente entra nessa, né? Dizer, de que a gente quer mesmo uma fantasia, né? A gente quer uma fantasia que não é a fantasia de fato, né? A gente quer uma certa fantasia eu nem sei dizer, né? Porque nem de contos de fada, né? Porque nem contos de fada, os contos de fada felizes não acaba. não tem verdade, né? Não, só se for no modo Disney, assim. Exatamente, no modo Disney, perfeito, obrigado. A gente faz essa ideia de a gente fantasia as coisas, né? Quer dizer, não a partir daquilo. Olha, essa é a grande, né? O grande buraco do imaginário, né? Uhum. Porque como a gente tem um imaginário carente, a gente preenche ele com o quê? A gente preenche esse imaginário com o que nos satisfaz. Né? E aí, né, a gente vai consumir aquilo que mais nos agrada, né? Que é mais bonitinho, né? Floridinho. Que é leve. Que é leve, que é bacaninha, que não me causa nenhum mal-estar, que não me deixa, né, irritado. Né? Mas a questão é que a vida real é assim mesmo, né? A vida real é exatamente desse jeito, não tem diferença alguma. Né? Aquilo que está acontecendo com Santiago é aquilo que acontece com qualquer um de nós. Ah, então quer dizer que todo mundo que pescar um peixe grande vai ter o peixe comido pelo tubarão? Não, pessoal. A ideia é que, no fim, né, a gente pode até ser derrotado, a gente pode até ser destruído, mas não pode ser derrotado. Né? Quer dizer, ter perdido o peixe não é o fim. Né? Quer dizer, não é o fim. Exato. Não é o fim. Pelo contrário, né? O fim estava lá desde o princípio. Né? O fim estava lá desde o princípio. Quer dizer, é um gastar-me. Eu vou. Pô. Né? Dizer, minha vida foi feita para isso. O que eu vou fazer? Vou fazer diferente. Como é que eu vou fazer diferente? E essa parte da história, né, coloca muita coisa em xeque, inclusive na forma com que a gente vê a nossa própria vida. Sim. Né? Porque tem muitas coisas que às vezes a gente faz e a gente espera que apareça, né? Porque no caso do Santiago, se ele chegasse à aldeia com aquele grande peixe visível, né, com a carne, ele ia ter tanto o sustento dele quanto ia poder pagar as pessoas ali, né? Mas existem realmente coisas na nossa vida que a gente não vai ver fisicamente, né, o fruto.
E não significa que foi uma perda de tempo. Exato, Pelo contrário. exato. Exatamente. Que é a ideia do bem árduo, né, Pug? Uhum. Que a gente esqueceu completamente, né? Quer dizer, uma cultura, né, que está presa, né, nas satisfações mais imediatas, é uma cultura que não promove nas pessoas, né, um esforço de vontade. E é só o esforço de vontade que é capaz de mover na gente o anseio, né, o desejo por bens árduos, né? O desejo por alguma coisa que eu vou ter que me esforçar, me empenhar heroicamente todo dia, né? Dizer, heroicamente não é virar, né? Não é virar o Hércules, né? Heroicamente significa que lá no pequeno meu, no meu dia a dia, heroicamente com o meu filho que grita, com o meu filho que parece que não aprende a lição, ali com o fazer todo dia a mesma coisa dentro de casa, né? É isso. Né? O heróico se dá nessa situação, na situação do cotidiano, efetivamente. Né? Quer dizer, se a gente não consegue mover a vontade, ou melhor, eu diria, a gente não consegue mover a vontade, né? Exatamente porque a gente está satisfeito com o que vem rápido para a gente, né? Com esse gozozinho rápido que a gente tem das coisas, né? E por isso mesmo a gente é incapaz de se mover para além de qualquer passo, para além de qualquer coisa, um passo à frente da gente. Né? A gente fica preso aqui nessa circunstância gostosinha. Né? Deixa eu ficar aqui no meu sofá, no meu controle remoto, Netflix. Né? A gente tá tudo bem. Né? Não tô incomodado, não estou incomodando ninguém. Né? Puxa, mas uma sociedade assim é uma tragédia. A gente não tem para quem olhar, Pouquinho. É impressionante. A gente não tem mais para quem olhar. Né? É uma tristeza, né? A gente olha para. A gente olha. Não A gente tem. olha para a Anitta, né? A gente É olha. pesado? É É pesado de pesado. dar conta, Nossa Senhora. É triste de Por ver isso uma coisa que dessa. o Santiago, no primeiro momento, ele dá mesmo uma banda mesmo na gente, porque tudo que ele vai fazendo ali foge completamente dessa noção do imediato que você falou, né? É, Foge completamente. Ali eu vou cumprir o meu dever, eu não vou pensar agora nisso, eu não vou pensar no que eu não tenho, eu vou pensar no que eu tenho e no que eu posso fazer. A todo momento ele está ali, né? E se tomando consciência de que ele está ali presente, de que ele tem que estar ali presente e que é isso que ele nasceu para fazer. E ele sofreu. Né? No fim, o Manolinho pergunta para ele, fala assim, doeu? Né? Ele pergunta algo nesse sentido e ele fala, imensamente. Mas não é com aquela coisa, né, de, nossa, eu sofri muito, Manolinho. Não, doeu. sabe? E quando a gente fica com essa imagem, é esse o Santiago, né? E assim, é para essa pessoa que eu tenho que correr. Eu não tem mais como, né? Ficar ignorando o que está à minha volta. Não tem como. É aquela parte que é legal. Isso me abre para uma outra coisa que eu acho muito bacana. É que que é uma outra coisa que eu acho que é bonita do Santiago e que ajuda a gente a entender um pouco como é que a gente pode enfrentar o sofrimento. Né? É que o Santiago é um homem habituado a se examinar. Né? Quer dizer, e é engraçado, porque é um homem muito simples, né? Um homem de poucos recursos, né? Quer dizer, intelectuais, não é um grande. Né? Quer dizer, não é um erudito, então, muito pelo contrário, um homem de uma Uhum. simplicidade gigante, né? Vive num casebrezinho que, pelo jeito, só tem um cômodo, né? Quer dizer, dorme com a cabeça deitada num monte de jornal, né? Ou seja, é um homem simples que come, né, aquilo que o Manoli consegue para ele da venda, mas é um homem que é habituado a olhar, né? Dizer, e olhar para si, né? Olhar para si imerso na realidade, né?
Então, no fim, é um cara capaz de também, né, perceber onde é que ele falha, né, onde é que este empenho, né, ele foi desproporcional, né, desproporcional aqui não para estabelecer alguma medida, né, não, né, eu vou me empenhar só até aqui, né, mas desproporcional no sentido mesmo de uma soberba, né? Então tem essa parte que é legal, né, que ele lá no finalzinho que ele fala, né, o vento é o nosso bom amigo, seja lá como for, pensou. Às vezes, acrescentou em seguida, e o grande mar com os nossos amigos e inimigos. E a cama, acrescentou em pensamento. A cama é minha amiga. De cama é que eu preciso. Espero por ela com uma grande impaciência. É fácil quando se está vencido, pensou o velho pescador. Eu nunca tinha sido derrotado e não sabia como era fácil. E o que me venceu? Pensou ele. Nada, disse em voz alta. Fui longe demais. Quer dizer, quer dizer então que ele, né, ele deu mais do que devia? Não, mas ele foi soberbo. Né? Ele se dá conta de que ele foi soberbo. Né? Ele se dá conta de que ele não devia ter feito sozinho, caramba. Né? Eu queria, né? No momento, e ele tem momentos ao longo, né, do período que ele está no mar, né? Tem momentos que ele fala assim, meu Deus, mas eu devia ter trazido tal coisa, putz, né? Por que eu não pensei nisso? Podia ter trazido mais comida, acabou minha sardinha, não sei mais o que. Ele vai se dando conta de que o movimento dele foi um movimento de fato temerário, né? Mas qualquer um de nós, diante de um movimento temerário e que reconhecesse o sentimento, o movimento temerário, o que faria? Nós, fracotes, né, contemporâneos, o que faria? Sentiria vergonha de si mesmo. Né? Mas Santiago não sente vergonha. Santiago não sente vergonha de si mesmo. Né? Ele simplesmente reconhece. Assim, pô, eu fiz uma cagada. Né? Pô, foi uma cagada. Eu sei o que é que tem, né? Eu sei de que é feita a realidade, né? O vento é amigo, o mar é amigo, tem seus inimigos dentro do mar também, né? Agora a cama é minha amiga porque eu estou precisando, estou arrebentado, estou quebrado, né? Mas no fim, né? Será que eu estou quebrado porque alguma coisa me venceu? Não, nada me venceu. Fui eu que não venci em mim a soberba. Né? Eu fui longe demais, Mas tá bom, vamos lá, recomeça. Né? Vamos retomar. Tudo pode retomar. Essa é praticamente uma das últimas páginas. Né? Logo depois disso, ele vai dormir. E sonhar com os leões. Vai sonhar com os leões. Né? Mas é legal porque a gente, né, diante do sofrimento, do nosso sofrimento, né, ou a gente, né, já parte derrotado, né, ou a gente, né, é incapaz de estar presente no sofrimento e se perceber nas circunstâncias, né, e se avaliar e se examinar no sofrimento, né, e examinar o quanto a gente fica murmurando, né, o quanto a gente fica reclamando das coisas, né, examinar o quanto a gente, ao ficar reclamando das coisas, né, tira o nosso empenho, né? Quanto a gente se dedica menos ao outro, né? Quando a gente reclama do outro, quando a gente reclama do trabalho. Né? E caramba, não se vê um Santiago reclamando em nenhum momento. Né? Isso essa coisa de ir todos os dias. Sim. Ele foi todos os 80 dias. Mesmo não pescando nada, ele continuou indo. Ninguém mais acreditava. Eles já estavam, vamos lá de novo. E quando ele percebe que a porcaria do arpão quebrou, ele reclama, ai, que desgrama, deixa eu pegar o bendito remo, o remo quebrou, vai o martelo. É assim, né? Eu podia ter trazido não sei o quê. Agora é paciência, né? Olha a minha soberba. Ele não reclama, ele se examina. Ele se examina. Porra. E se examinar não é só ficar, né, fazendo o levantamento dos erros. Né?
Se examinar é se perceber dentro da circunstância que você foi lançado. Porque é engraçado, né? A gente faz, né? A gente foi habituado, né? A fazer exame de consciência, né? Examinar os pensamentos, palavras, atos e omissões, né? Mas só que né, o exame de consciência, de fato, não é enunciar todas as palavras erradas que eu falei, os meus pensamentos maus, os meus atos errados e as minhas omissões. É, na verdade, perceber o quanto eu estava na circunstância motivado por algum tipo de, né, de vício. Aqui está o problema. Aqui está o problema. Né? Quer dizer, porque há momentos em que uma palavra dura não deve ser objeto de exame. Há momentos em que uma omissão não deve ser objeto de exame. Mas sim, né, o que me motivou a fazer. Ou seja, ou eu estou imerso na circunstância e avalio o meu estar na circunstância, ou tudo que eu vou ficar fazendo é a lista dos meus defeitos. E vou ficar lamentando pelos meus defeitos e os defeitos da realidade, esperando o belo dia em que a realidade vai ser toda bonitinha, redondinha, e que eu vou estar bonitinho, redondinho, por força de não sei o quê. Entendeu? Então, se eu quero, de fato, escapar do sofrimento, caramba, lance-se na realidade. Se lança totalmente na realidade e se examine na realidade. E perceba o quanto as tuas motivações no real, o quanto as tuas motivações na vida, o quanto as tuas motivações nas circunstâncias que a vida te impõe, né, são motivações que te levam a agir de uma forma ou de outra. Né, a pensar de uma forma ou de outra. Né. Aqui está esse é um segredo muito interessante, né, do Santiago. Ele não é moralista, né? Dizer, tá cheio não, não há um movimento de escrúpulos ou de... Exato. Exato. Está cheio de gente super escrupulosa hoje em dia, né? Dizer, sem delicadeza de consciência nenhuma. Essa é a grande diferença. Né? É gente que tem um monte de escrúpulos, um montão de dedos para um monte de coisa, né? E não tem delicadeza de consciência. A palavra escrúpulo é uma palavra interessante. Né? A palavra escrúpulo vem do grego e significa pedrinha. Né? Escrúpulo e escândalo, né? São duas coisas que estão intimamente ligadas. E é uma pedrinha, né? E que normalmente derrubava um soldado grego, enorme, treinado, né? Porque quando entrava na sandália, derrubava o camarada. Né? Então, os escrúpulos são isso, né? São pedrinhas, são os escândalos que a gente fica, né? Que a gente se atém, né? A gente fica escandalizado com os nossos limites, são pedrinhas que nos derrubam. Quer dizer, o que a gente precisa é ter delicadeza de consciência. Né? Em vez de se mover pelos pés, né? Que derruba a gente lá pelos pés, se move pela cabeça. Né? Se move por aqui. Né? Se move com atenção delicada, né? A forma como você está envolvido. Né? Quer dizer, e se move, sobretudo, consciente do que te motiva. Quer dizer, quem... Né, aquela frase maravilhosa do Agostinho e que é mal usada, né, ama e faz o que queres. Né? Quer dizer, se você tem uma motivação justa, você tem uma delicadeza de consciência. O teu empenho ele é avaliado de outra forma. Né? É isso que a gente precisa aprender a fazer, caramba. É verdade. Nossa. Olha, doutor Pacheco, a gente tem uns 5 minutinhos aqui. Queria te agradecer. Foi uma aula. Não te tive na universidade, mas foi uma aula aqui. Adorei compartilhar esse tempo com você. Fiquei muito feliz do curso de psicólogos, né? Ainda está aberto as inscrições? Ainda vai ficar aberto para sempre agora. Vai ser um... beleza. Não vai fechar nunca mais. Enquanto eu estiver vivo, eu vou oferecer aquele negócio lá. Tem material para uns 20 anos aí. Então, se Deus me der mais de 20 anos, eu arrumo depois um resto de coisa para fazer. Sim, porque eu não me esqueço do Ítalo falando, né? É só uma pessoa que muda outra pessoa. E assim,
os psicólogos precisam, nós precisamos. Não tem para onde ir. Então, é uma bênção. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito Obrigado bom a te conhecer você. aqui virtualmente. Nós temos que fazer outras, assim, sabendo que vocês, se vocês estão, que vocês têm um clube de literatura, eu estou agora puxando todo mundo que tem clube de literatura, eu vou fazer um. Eu estou com o pessoal Ah, do clube de literatura clássica lá, né? eles Ai, são fera. não esqueci, não é clube de literatura clássica, não, é clube de, é isso mesmo, né? Acho que é clube de literatura clássica, meu Deus do Será? céu. Agora eu não lembro. Mas o pessoal do clube literário, o Gustavo e a Camila Badi, nós vamos Ah, fazer umas eles lives aí são. agora com eles, vou fazer umas lives com eles também. Ah, E vai ser muito bom. Quero ver você e Gustavo juntos. Eles são sensacionais. com ele e uma com a Camila proximamente. Vou manter vocês avisados aí. Ah, beleza, então, E ó. a gente tem que repetir Beijão. essa. Sim, vamos sim. Muito obrigada por tudo. Obrigado por você pelo convite, Apuki. Bom Tchau, tchau. trabalho seu aí. Fica com Deus. Amém. Tchau, gente.